Começa lá. Pronto. Como a gente estava falando desde ontem, né? A água ela tem essa movimentação do meio externo, do solo, e também ela absorve também pela superfície da folha, mas isso é muito pouco. Então, a maior parte da absorção da água se dá através do sistema radicular da planta. Então, aí você tem como é que essa água chega para as plantas, né? Chega através das raízes e na maioria são absorvidas pelos pelos absorventes das raízes, normalmente as raízes mais jovens, né? São as raízes mais jovens que vai fazer essa absorção, né? Então, nós temos dois mecanismos de absorção, de translocação da água. Começar a translocar é a água se movimentando no interior da planta até o meio externo, tá? Então, aí nós vamos ter aí dois mecanismos: pressão da raiz e mecanismo da tensão e coesão, né? Esse mecanismo da tensão e coesão, que é um movimento de absorção das raízes através de uma pressão através da evapotranspiração, né? Onde a água vai perdendo, vai saindo para o meio externo através do vapor da água, das folhas. Essa água, ao sair pelas folhas, né? Ao sair pelas folhas, ela vai para a atmosfera, um estado de vapor. Essa água ela retira do caule, né? Ela retira a água do caule, as folhas, e o caule retira da raiz, e a raiz retira do solo. Então, como é que vai formar essa teoria dessa tensão e coesão? Né? Ela, a água, ao ser perdida, né? Perdida para a atmosfera, um estado de vapor, os sais minerais que estão aqui na superfície da folha geram uma tensão negativa, e aí a água que está do caule é puxada para a folha. A folha, ela, quando atinge a frigidez, a abertura dos estômatos, e os estômatos se abrem e a água sai no estado de vapor para o meio externo. A água, ao sair do caule para as folhas, o caule absorve a água da raiz. Essa tensão continua sendo succionada. Então, a água se dá nessa movimentação que eu estou mostrando aqui da seta. Quando há uma tensão negativa na raiz, porque a água saiu para o caule, a água do solo entra na raiz. Entra na raiz. Então, forma-se essa tensão aí no decorrer no interior do vegetal, tá? Então, aí, a transpiração põe em movimento esse transporte, né, de água. Como eu falei ontem para vocês, a transpiração, né, ela absorve a água do solo. Essa água do solo nós chamamos de solução do solo. Então, não é água pura. A água que está no solo, ela é diluída junto com os minerais, né? Os minerais presentes nesse solo. Então, essa água, ao ser absorvida pelas plantas, vai a esses minerais. Normalmente, os elementos essenciais das plantas que a gente coloca no solo como adubo. Não é? Ou quando, na verdade, esse solo também já tem lá, através do processo de decomposição do solo, a rocha, ao ser degradada, libera esses minerais presentes no solo. Então, quando você tem um solo fértil, ele vai estar lá os elementos essenciais disponíveis às plantas, não é? E que a gente viu lá, os macros e os micronutrientes. Ok? Alguma pergunta? Então, gente, estão me ouvindo? Sim, sim. Alguma Sim. dúvida aí? Não. Sim. Alguma pergunta? Aqui nós temos os conceitos, né, de transpiração, põe em movimento esse transporte. A perda de água traduz-se em um déficit hídrico, que cria uma força de tensão. Então, a perda de água pelas folhas cria esse déficit hídrico e gera essa força de tensão, como eu estava falando com vocês aqui. Quando ela perde água aqui, gera uma força de tensão aqui nas folhas, que se propaga pelos xilemas. Xilemas são vasos, né? São vasos condutores de substância.
dentro do vegetal, né? Dentro do vegetal. Assim como nós temos os nossos vasos condutores, que são as, as veias, né? E as artérias. Epa, eu estou me perdendo aqui um pouquinho. As veias e as artérias, que são os vasos condutores da gente. A gente tem nos vegetais os dois vasos principais condutores, xilema e floema. O xilema transporta a seiva bruta e o floema a seiva elaborada. Então, o que é que acontece? No caso da água, da solução do solo ao entrar pela raiz, a gente está falando da seiva bruta, né? Que é a solução do solo. Não está falando aí. Essa tensão, né? Ela é exercida sobre o xilema e desde a célula das raízes, promovendo essa absorção de água ao nível de raiz. As moléculas de água, por ação, força de coesão, unem-se umas com as outras através das pontes de hidrogênio, facilitando a sua ascensão na coluna do xilema, até chegar à superfície. Então, por ação da coesão e da adesão, né, as duas forças que vão estar ali atuando nessa movimentação da água, né, a coesão é uma absorção de uma molécula de água com a outra, formando as pontes de hidrogênio, e a adesão, né, entre as paredes do xilema. Então, existe aí, por uma força também de adesão, que elas vão se aderindo à parede do xilema, essa molécula de água, que também facilita a ascensão da coluna de água no vasos condutores. Certo? A coluna continua até em que a água ascendente nos vasos xilomáticos, né, denominada corrente de transpiração. Então, forma essa corrente aí de transpiração, como eu mostrei aqui para vocês, tá? Essa teoria é onde se dá o transporte, que lá na frente a gente vai estar falando de transporte passivo e transporte ativo. Nesse caso aí, a planta não gasta energia. Então, nós temos o transporte passivo, não é? Então, o transporte passivo, ou que a gente pode dizer por fluxo de massa. Então, nessa condição, é a maior parte da absorção da água por parte da planta que se dá nesse mecanismo, tá? O outro mecanismo que a gente tem para também a absorção de água, né? Nós temos também aí a pressão, né? A pressão da raiz, né? A pressão da raiz. As raízes, ao precisar também a necessidade de água, às vezes o solo não está com um nível de água muito bom, então as raízes retiram do solo, principalmente pelos absorventes, né? Como eu falei para vocês, as raízes mais novas. As raízes mais novas, eu botei aqui nesse exemplo para vocês 3 plantas com tipos de raízes diferentes, né? Tipos de raízes diferentes. Nós temos a raiz tuberosa, aqui no caso de uma beterraba. Temos aqui os tubérculos, no caso da batata, né? No caso da batata, tubérculos. E nós temos, no caso da cebola, o bulbo. Então, 2 tipos teoricamente, de plantas que têm suas transformações, suas raízes de forma diferenciada. Na verdade, aqui nesse caso aqui da batata, isso aqui a gente considera como não sendo uma raiz, né? Isso aqui é o tubérculo, são caules modificados. Aqui eu tenho a raiz de reserva, que é um órgão de reserva, mas a raiz que absorve os nutrientes são essas raízes ainda jovens e essas regiões aqui pelíferas, tá? Essa, no caso da batata, a raiz que absorve os nutrientes é essa aqui. Aqui é um acúmulo de reserva, órgão de acúmulo de reserva, que também podemos, às vezes, chamar até de raiz. O bulbo, também da cebola, também é um órgão de reserva, são folhas modificadas. A própria folha da cebola aqui se modifica ao não receber a luz solar e forma esse órgão de reserva, que a gente chama de bulbo. Alguns até confundem e chamam de raiz, mas na verdade são folhas modificadas e que têm o nome de bulbo.
O caule da cebola ele é diminuto. É só essa partezinha aqui onde eu estou mostrando com a setazinha. Isso aqui é o caule, só essa partezinha aqui. Professor, não Diga. dá pra ver o mouse, não dá pra ver a seta. Como? Não, eu não tô conseguindo ver a seta também. Não Eu acho consegue ver que a seta. é. Veja Professor, eu tô vendo a tela, mas a o caule. seta não tá aparecendo, não. Hã? A seta não está aparecendo, não? Não. Hein? Não, e eu tô vendo a tela. É. Então, assim, vamos. Porque minha setazinha tá vendo agora ou não? Não. 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 Então vamos dizer aqui. Vocês estão vendo aí, acompanhando a figura, vocês vão dar o caule, não vê? Sim, Bom, sim. Sim. veja que o caule, no caso da cebola, é um caule diminuto, bem pequenininho. Ele é chamado caule tipo prato. Então é só essa partezinha aí que é o caule. Onde está aí do caule para baixo, você tem as raízes, né? Essas raízes aí, que são as raízes absorventes. Então você também está vendo o nome aí, raiz do lado. Então essas raízes, e não o órgão de reserva que absorve os nutrientes, que absorve os nutrientes são as raízes jovens, né? As raízes pelíferas ainda, que tem bastante pelo na sua composição. Na beterraba também você vê aí a zona de raiz, né? E você tem o caule, né? O caule também da batata, que é um órgão de reserva, um caule subterrâneo, são os tubérculos. E a beterraba, que também a beterraba é considerada uma raiz, a própria beterraba, mas você tem ainda um prolongamento da raiz, que são esses pelos absorventes que vai absorver os nutrientes também do solo, tá? Então aí, as raízes retiradas do solo, principalmente pela região dos pelos absorventes. Essa absorção pode ser ativa ou passiva, como eu estava falando com vocês. No caso, quando você tem uma absorção passiva, é como nós falamos no exemplo anterior. Essa teoria da tensão-coesão. Pela perda da transpiração, a planta vai puxando água para a sua superfície foliar, vem do caule vem da raiz e assim sucessivamente. Quando é um transporte ativo, a planta, ela precisando de água, ela tem um estímulo de liberar íons lá para o interior das células das raízes. Então, íons. Os íons, aí vem o quê? Quando a planta emite esses íons para a raiz, ela gera uma pressão positiva na raiz, né? Por que gera uma pressão positiva na raiz? Porque se você tem íons sólidos na sua composição, aí vai fazer com que essa concentração de sólidos na raiz seja maior, e aí você vem com um processo de osmose, do meio mais concentrado, do meio menos concentrado. Então a água que tem no solo uma menor concentração de íons, ela vai se deslocar do solo para o interior da raiz. Mas isso aí existe um, um gasto de energia, porque a planta ela vai emitir esses íons para o sistema radicular, né? Então a planta, na sua composição superior, ela emite essa quantidade de íons para as células da raiz. Aí, então está gastando energia porque ela vai emitir esses íons para a raiz. Então aí se dá o transporte ativo. Então a planta gasta energia, né, para absorver esta água, tá? Então aí nós temos o transporte que nós chamamos de transporte ativo, pressão da raiz, tá? Deu para entender? Deu. Sim. Agora, gente, Sim. você já está começando a estudar lá na química ligações, né? Ainda não. Não. Não? Não. Não, não começou ainda não. Nós Com vamos Deus então, meu falar desses estudos de vocês lá da química, tá? Então, aí, como eu estou falando nisso? Então, nós temos duas maneiras, dois mecanismos principais de absorção da água do solo.
através da teoria da coesão e tensão, que é a pressão formada pela transpiração da planta, e nós temos essa pressão da raiz, né, que é quando a planta emite íons para o sistema radicular e aí você gera uma pressão positiva na raiz para absorver a água no processo de osmose. Osmose já falado, já? Na biologia? Já. Então, tá. Então, osmose. Acho que o professor Diogo até vai fazer algumas aulas com vocês nesse processo de osmose, transporte ativo, transporte passivo, quando ele bota uma folha de alface numa solução hiper concentrada, e aí o que acontece? A planta absorve, perde água. Quando você bota no meio hipo, a planta recebe água. Então, ela fica uma planta, quando bota lá uma folha de alface, ela fica murcha, ou numa outra situação, ela fica túrgida. Então, ele deve fazer uma experiência com vocês, aí não sei se no primeiro ou no segundo ano, mas ele vai estar fazendo esse trabalho com vocês. Normalmente ele gosta de fazer isso, né? Então, assim, num processo de osmose, se dá do meio mais concentrado, onde você tem mais água livre, onde você tem mais água livre, ela vai se dar esse movimento de onde você tem mais água livre, ao meio que você tem menos água livre, né? A gente chama aí movimento a favor do gradiente de concentração. Agora, para gerar essa força nesse gradiente de concentração, a planta gasta energia emitindo íons para o sistema radicular. Aí ela gasta energia, ela perde energia para absorver água. Mas a grande maioria do processo de absorção não se dá por transporte ativo. A grande absorção da água por parte da planta se dá através do movimento da teoria da coesão, que é o transporte passivo. Ok? Aí também, ainda nesse slide, a gente aproveitou e botou alguma coisa aí sobre a absorção de água, que também, como a gente falou lá no slide anterior, que nós tínhamos aí também a condição do solo, né? A condição do solo. Então, nós temos aí solos arenosos, né? E a condição de solos argilosos. Então, aí, quando você tem uma cultura num solo arenoso, então você tem uma baixa oferta de água por parte deste solo, porque ele tem uma baixa capacidade de retenção de água. O que é essa retenção? A água, ao passar no solo arenoso, ela infiltra, ela transloca, ela passa muito rapidamente sobre esse perfil desse solo, porque ela não segura o solo arenoso, ele tem muitos espaços, os espaços porosos entre uma partícula e outra são maiores, então essa água ela não é segurada, não é retida, né, nesse solo com grande facilidade. Então a água passa com mais facilidade, então ela tem pouca ou baixa retenção de água nesse perfil do solo. Já nos casos dos solos argilosos, pelas partículas do solo serem menores, né, estar mais juntas, aderida uma partícula a outra, mais unida, a água para permear essas partículas do solo, ela se dá um pouco mais lenta. Então, ela tem uma maior retenção de água nessa condição de solos argilosos. A taxa de absorção está diretamente relacionada com a taxa de transpiração. Então aí, como eu falei, a maior parte da absorção está diretamente relacionada com a questão da transpiração e não com o transporte ativo ou passivo. Ok? Pergunta-se. Diga, William. Não, é só para dizer que entendi. Mas o professor pode repetir o transporte passivo? Passivo? É que eu não entendi muito bem. O passivo é como a gente estava falando aqui no slide anterior. Olha só, eu vou botar aqui ele, né? Você vê aqui, né? Você disse que não está olhando a minha seta, mas você tem aí acompanhando o desenho, né? Você tem as folhas, né? A seta vermelha você está visualizando, tá? Tô. Então essa seta vermelhazinha aí saindo, o que está acontecendo? É o vapor de água que está saindo da superfície da folha para o meio externo, no estado de vapor. Então a planta aí está perdendo água. Então, quando a folha perde água para o meio externo, através da transpiração, a folha está perdendo água. Consequentemente, ela precisa estar túrgida para manter os estômatos abertos e está realizando as trocas gasosas para realizar também o processo de fotossíntese. Então, ela precisa repor essa água que foi perdida.
E para repor essa água que foi perdida, ela retira a água que está no caule. Essa água é como se estivesse ligando uma torneira. Está entendendo? Tô entendendo. Filha. Então é como se estivesse ligando a torneira. A transpiração é como se estivesse ligando a torneira. A folha fosse essa torneira. Então, quando você ligou a torneira, a água está saindo pela torneira, está saindo da folha, que é a torneira. Mas a tubulação do cano vai alimentando a água na torneira, certo? E que vem do seu reservatório. Qual é o seu reservatório? É o solo. O reservatório, o tanque da sua casa é o solo. Então, a água sai do tanque, que é do solo, entra na tubulação, que seria o caule, e sai na torneira, que é a folha. Deu para entender melhor? Deu. Então, aí a gente vai nessa linha, entendeu? Então, ela vem aí. No tanque, lá no tanque, onde está o reservatório que eu estou chamando de solo, as raízes estão ali dentro daquele tanque. Então, as raízes absorvem do tanque e entra nos vasos condutores, que são xilema. E é esses vasos que é a tubulação, os canos que vem até chegar à torneira. Essa torneira, ela se abre e se fecha de acordo com as condições dos elementos ambientais, do clima, né? Que nós falamos lá. Temperatura, umidade, vento, né? Então, todos esses fatores vão interferir nesse processo de liberação de água através do processo de transpiração. Neste caso, a planta não gasta energia. Então, nós chamamos de transporte passivo. Ok? Ok. Na outra situação, que é a pressão de raiz, né? A pressão da raiz, a gente, a planta, aí no caso, né? Existe uma teoria que justifica essa pressão da raiz, é porque a planta gasta energia para emitir íons, né? Para a superfície da raiz, lá na planta. Então, quando ela recebe essa concentração de íons, ela gera um gradiente de concentração, uma pressão positiva na raiz. Essa pressão positiva na raiz, ela retira a água do solo. Então, aí como um processo de osmose. Mas a planta, para gerar essa condição de osmose, ela gasta energia. Então, aí nós temos transporte ativo. Ok? Ok. Entendi. Beleza? Beleza. Vamos em frente? Opa, o negócio passou ligeiro. Pronto. Aí nós temos outra situação, essa nós estávamos falando, de água no solo, né? A água no solo, nós vamos estudar solo ainda, mas a gente já vai falar isso sobre água no solo, porque é importante que você tenha esse entendimento. No solo nós vamos ter aí 3 pontos importantes de umidade no solo. Um que a gente chama de PMP, que é ponto de murcha permanente. Nós temos o CC, que é capacidade de campo, e nós vamos ter lá uma condição de saturação, né, em uma situação de saturação. Então, aí, abaixo do PMP, você vê que eu coloquei no slide aí, que eu ponhei no Google, você vê que está em vermelho, né? Então, esse vermelho, essa água, que aí temos essa água ainda no solo, porque o solo, por mais que esteja seco, ele nunca vai se apresentar 100% sem água. Eu vou ter uma água retida ainda nesse solo, mas uma pressão de atmosférica muito forte, acima de 15 atm. Então, a raiz, mesmo com esse gasto de energia, emitindo íons para a raiz, mesmo assim, ela não consegue absorver a água, nem através de processos ativos. Ela não consegue mais puxar a água do solo. Então, abaixo do PMP. Então, eu tenho água no solo. Eu chamo essa água abaixo do solo de água higroscópica, embora eu tenha uma água, mas essa água está indisponível para as plantas, né? Embora o solo esteja água, mas ela está indisponível às plantas. E aí nós temos ainda até o ponto de murcha, que a gente poderia chamar essa reservazinha, que a gente poderia dizer, que é o ponto de murcha, que eu não coloquei aí, mas vou botar só ponto de murcha. É uma água que ainda está disponível, mas já precisa de um gasto de energia muito grande para que a planta possa absorver essa reserva de água.
Mas é um fator já crítico, já é um ponto crítico aí, é uma reserva já que já está entrando no limite que a planta precisa gastar energia para absorver a água. Isso não é fundamental, não é importante para as culturas de exploração econômica, porque a planta vai gastar uma energia que poderia estar sendo convertida nos processos de crescimento e desenvolvimento da planta. Então, ele vai perder energia para absorver a água. Aí já é uma reserva, um ponto fator crítico aí já. Então, quando você tem a água acima desse ponto de murcha, você tem aí uma água mais facilmente disponível para as plantas, né? E nessa condição de você estar com a água mais facilmente disponível para as plantas, ela absorve mais facilmente, ela não tem um gasto. Então, isso favorece a absorção da água por parte da planta, né? De forma através do gradiente de tensão, das forças de tensão, né? Que é o transporte passivo, tá? O transporte passivo. Então, a planta absorve aí tranquilamente essa água. No nosso caso das oleráceas, é importante que o solo esteja sempre próximo a essa condição de CC, de capacidade de campo, tá? Então, entre esse ponto de CC e o ponto de murcha, que é essa partezinha verde, a gente pode dizer aí que essa água está facilmente disponível para as plantas, né? Facilmente disponível para as plantas. Isso quer dizer que a planta absorve a água aí sem perda de energia, sem gastar energia, tranquilamente pelos processos de transpiração, e ela vai absorvendo água e vai realizando todo o seu processo fisiológicos e metabólicos, tá? Então a planta aí tem uma movimentação e um crescimento tranquilo. Quando você chega a esse ponto aí de fator crítico, que eu chamo aí de ponto de murcha, não o permanente, mas o ponto de murcha, onde tem esse CAD aí, mais ou menos, você teria que o quê? Aquela planta que eu falei ontem com vocês. Vocês viajaram, né? Aí sua mãe tem um caqueiro lá na sua varanda, tem um caqueiro lá. Ela molhou, disse, não, eu vou passar 3 dias fora, e aí quando eu voltar, a gente vai molhar bem molhadinha aqui essa planta, e aí ela aguenta aí. Mas só que, em vez de passar 2 dias, 3 dias, ela passou uma semana. Aí quando volta, a planta está lá murcha, bastante murcha, bem já murchinha, quase que... Aí morreu, perdi minha planta. E aí quando ela restabelece a água, coloca a água no caqueiro, a planta, depois de 15, 30 minutos, 40 minutos, ela se restabelece. Então eu estava ali, a planta estava naquele momento, ela estava no ponto de murcha. Não chegou a atingir o ponto de murcha permanente, mas ela atingiu um ponto de murcha. Ela murchou porque a capacidade de absorção de água dela, ela estava gastando energia para absorver a água, para se manter viva, mas não estava mantendo a planta túrgida, né, no seu potencial máximo de absorção de luz e de processos fotossintéticos, né? Então, assim, a mosca aqui na cama. Então, a gente tem uma situação desse ponto aí, ok? Essa água que está nessa fasezinha verde, nós chamamos de água capilar, né? Entre o ponto de murcha e a capacidade de campo, nós chamamos de água capilar. Essa água capilar ela está facilmente disponível para as plantas, tá? E aí esse pontozinho acima do CC que está em azul, eu teria essa água que é a água que está em excesso, né? Ela está lá encharcando o solo. Então ela está de passagem. Essa água aí azul, ela não está estacionada, ela está de passagem. Eu chamo essa água de água gravitacional, porque ela está de passagem no perfil do solo. Ela ainda não é um período de chuva ou de irrigação, e essa água está ocupando todos os espaços porosos do solo. Então a planta pode até absorver essa água, mas ela não está disponível, porque ela está de passagem, ok? Então, assim, você tem essa situação dessas 3 condições de água. A água gravitacional, que é essa água que está de passagem, né, pelo perfil do solo. Eu diria que essa água ela pode ser absorvida pela planta, mas não está disponível para as plantas. Eu tenho a água capilar, né, essa água capilar, que está derretida
nos microporos do solo, nos espaços pequenos do solo. Essa água fica disponível por mais tempo para as plantas, e esse ponto seria o ponto máximo de retenção de água desse solo. A gente teria ali essa CC, que é a capacidade de campo. Eu disse a vocês que nas plantas oleráceas, ela baixou um pouquinho esse CC, eu tenho que restabelecer essa condição de água no solo, para que as plantas possam estar absorvendo água facilmente, sem gastar energia, e manter o seu potencial genético de desenvolvimento e crescimento da planta sempre no máximo, né? Nunca chegar a essa fasezinha crítica de chegar na reserva. Então a gente não deve deixar a planta chegar a esse ponto de reserva, porque a planta já vai gastar energia e aí vai reduzir o crescimento e desenvolvimento da planta. Então por isso que a gente muitas vezes, quando tem as plantas sendo cultivadas de forma em canteiros, né, onde a gente revira o solo, que a gente favorece a drenagem dessa água no solo, então a gente tem que estar sempre molhando, de preferência, quando tem as folhosas, está molhando todos os dias para manter sempre esse solo na capacidade de campo, né? Para que você tenha aí uma condição de desenvolvimento da planta, uma condição de desenvolvimento da planta bem positiva, no ponto da capacidade de crescimento e desenvolvimento da planta, né? Nessas condições, a gente tem essas três condições de água: água higroscópica, água capilar e água gravitacional. Tá? A água gravitacional. Na água gravitacional, a água não está disponível, mas ela pode ser até aproveitada pela planta. A água capilar, ela está 100% disponível para as plantas, né? E a água higroscópica, ela não está disponível às plantas, embora tenha água no solo, mas a água não está disponível para a planta. Então aí nós temos aí capacidade de campo. O que é capacidade de campo? É a máxima quantidade de água que um solo contém após a drenagem de toda a água gravitacional. Ela corresponde à máxima capacidade capilar do solo. Quando eu estou em aula com vocês, eu pego, e vocês podem fazer uma comparação na casa de vocês. A gente pega uma bucha de esponja de lavar prato, e ali você mergulha num balde, e quando você mergulha naquele balde, todos aqueles espacinhos vazios da bucha, ele fica encharcado. Quando você levanta, tira a bucha do balde, ela fica saindo água, sem nenhuma pressão, a água fica escorrendo. Já perceberam isso? Sim. Já. Os meninos, quando estão lavando os pratos lá em casa, né? Os meninos, né? Quando estão lavando os pratos aí, fazendo as coisas, ajudando as mães. Então, você, quando fizer lá, bota lá a bucha lá dentro do vaso, e aí levanta um pouquinho, aí aquela água fica escorrendo. Então aquela água que está escorrendo ali, sem você fazer força nenhuma, só não levantar, tirar a bucha de dentro do balde, a esponja, a bucha não, a esponja. Aquela água que está descendo ali é água gravitacional, né? Aí tem um momento que ela cessa de cair água, mas qualquer movimentozinho, a água cai da bucha. Então seria ali a água higroscópica. Aí você aperta ela, a bucha, aí sai bastante água. Chega um ponto que você até imagina que secou. Mas se você botar e sacudir a bucha, a esponja, com muita força, ainda respinga. Então aquela força que você botou ali excessiva, para sair aqueles poucos respingozinhos após aquele primeiro aperto que você deu, ali eu poderia chamar de água higroscópica. Deu para imaginar? Sim. Deu. Sim. Deu. Então nós temos aí um solo nessa condição. Então o nosso maior reservatório de água por parte das plantas, ainda quando cultivado em solo, é o próprio solo, né? Então assim, no solo, eles, além de ser a fonte de água, é a fonte dos nutrientes, na sua grande maioria das plantações, né? Na grande maioria das plantações. Nós temos outros tipos de cultivos já hoje desenvolvidos, o hidropônico, que é só na água, mas no caso da nossa produção, a maior fonte de abastecimento da agricultura ainda é o cultivo em solo. E no solo nós temos essas três condições
de umidade, tá? Ok? Alguma pergunta? Entenderam tudo? Gente, Professor, o que é que significa esse CAD aqui? seu som tá muito baixo. Oi, consegui entender. Essa sigla, professor, CAD, aí no meio, o que significa? Dizer que é a quantidade de água disponível, né? Seria a quantidade de água disponível. Então, tanto essa água que está em verde quanto essa água que está em amarelo, ainda é água capilar, né? É água capilar. Ela está disponível, né? A planta é a quantidade de água disponível, CAD, certo? Ah, entendi. Aí, essa fase amarela já é uma água que está disponível, mas já está ali, alertou, alertazinho que a gente tem que repor a água, certo? Certo. Então aí vamos supor que aqui eu botei peguei essa imagem para vocês, porque seria assim mais ou menos o quê? Eu estou dividindo, como se está dividindo ao meio, né? Da água disponível. Você pega lá de CC até o PMP, você tem que é a água disponível, que seria água capilar. Mas quando você chega aí a metade dessa água disponível, né? Você já tem aí uma baixa de água disponível de 50%. Então, nas hortaliças folhosas, não é permitido fazer isso. A gente tem que deixar aí um pouquinho mais aí, onde está ali água, né? Água facilmente. Ali naquele ponto ali, uns 80% dessa água disponível, a gente já tem que estar repondo no caso das folhosas. Entende? Então, nesse início aí da amarela, seria 100%, 0% de água disponível. Vamos botar aqui nessa fase final amarelinha seria 50%, e lá em cima, no finalzinho verde, seria 100%, no CC. 100% de água disponível. Então, ali, quando eu baixar ali 20% abaixo ali, né, eu já teria que estar repondo, no caso das folhosas, nas nossas hortaliças, eu já teria que estar repondo água. Eu já tenho que estar irrigando ou molhando minhas plantas, porque elas precisam, além do sistema radicular delas ser muito superficial, não se aprofundar muito no solo, eu tenho que ter essa água já, né, facilmente disponível para elas, sem muita dificuldade de absorção, tá? Tá. Então vamos imaginar assim, para ficar melhor. Vamos supor que aí tivesse, vamos imaginar 1 litro de água, né? 1 litro de água disponível. Até do PMP até o CC, 1 litro. Quando eu chegasse ali a 800 ml, né? 800 ml, quando a garrafa estivesse ali atingindo 800 ml, eu já teria que completar, no caso das nossas folhas folhosas, no caso das nossas hortaliças. Eu não vou esperar chegar lá o finalzinho da água, o solo secar para me restabelecer a água no solo. Eu não vou esperar isso não. Não posso fazer isso com as minhas plantas oleracées. Algumas outras plantas mais resistentes pode até acontecer isso, mas não é necessário também, nem é positivo para nós da agricultura, tá? Algumas plantas resistem mais, mas não é positivo não. A gente tem que chegar no máximo aí 50%, essa reservazinha aí. Por mais resistente que seja as plantas, chegou no amarelo, a gente tem que repor, não usar a água de reserva. É tipo o nosso corpo, então. É. A gente não pode deixar secar a reserva para depois beber. Não vamos deixar gastar a água que está lá na gordura, né, que é uma reserva nossa, para queimar essa água lá sem a necessidade. A gente tem que estar sempre hidratando. É sempre positivo, Yasmin, a gente está fazendo essa análise da gente com nós, seres humanos, com o ser vivo, planta, né? É bem parecido. Né? Minha mãe mesmo, ela teve problema de rim. E aí, tipo, ela esquecia de beber água. Aí isso prejudicou ela. É como você está falando aí, não vou precisar sentir sede, estar lá com bastante sede para beber água. Eu tenho que repor minha água constantemente. Né? Assim as plantas, principalmente as oleracées. Algumas resistem mais, mas a gente não deve chegar a esse ponto. Beleza, Isso. bom exemplo seu. Viu? Mais alguma coisa, alguma pergunta? Bora, gente. Aproveita. Aproveita que nós estamos na liquidação.
Então, nós vamos andar ligeiro hoje. Né? Pronto. Então, saindo daí, já que vocês não têm nenhuma pergunta, outra questão que nós colocamos lá no trabalho de vocês é que isso aí é mais geografia, mas eu coloquei aí. Nós temos adaptações dos vegetais, né, à disponibilidade de água no ambiente terrestre. Então, nós temos aí vários tipos de vegetações que são distribuídos em todo o globo, né, da Terra, em função dessa distribuição e essa disponibilidade de água. Então, nós temos aí desde uma situação de escassez de água no globo, que seria o deserto, a uma condição de extrema oferta de água, que seria as florestas fluviais tropicais. Então, você tem uma situação aí desde um extremo para o outro, né? E aí nós temos as florestas fluviais tropicais, né? Nós temos as florestas decidas, temperadas, nós temos... Diga. Alô? Alguma pergunta? Não? Então, gente, nós temos essa condição. Quando você tem uma condição de chuva intensa e boa distribuição de água, nós temos as florestas fluviais. O exemplo nosso aqui é a floresta amazônica, né? Floresta amazônica, embora bem degradada, né, bastante degradada, principalmente nos últimos anos, aí, segundo o INPE, né? Nós vemos aí um desgaste muito grande da nossa floresta, mas ela vem ainda a ser uma região de umidade e chuva acima de 2.000 milímetros, chegando até 4.000 milímetros de chuva anual, né? Na floresta ainda quando estão bem preservadas. Então, nós temos aí hoje a floresta amazônica, uma das principais florestas fluvial tropical do mundo, que há embora nosso avanço na nossa degradação ambiental esteja muito grande, mas ainda é a nossa maior floresta ainda em pé no mundo, ainda é a Amazônia. Talvez por isso a nossa briga aí com a região a Amazônia manter a floresta em pé, em função de ser aí a reserva, vamos dizer assim, mundial de floresta do mundo ainda em pé, é a Amazônia, né? A Amazônia é legal, que aí expande além de Brasil, vai os outros países aí da América do Sul, né? Nós temos florestas decidas, temperadas, que aí vocês vão, né, estudar, acredito que lá na geografia, né, que também tem uma precipitação pluviométrica elevada, né? Nessas condições aí nós vamos ter aí as florestas da Mata Atlântica aqui no nosso continente brasileiro. Essa Mata Atlântica, ela praticamente toda já destruída, né? Poucas reservas de Mata Atlântica ainda, mas essas reservas de Mata Atlântica, ela pelo fato de ser na região costeira, ela tem uma influência muito grande das condições imobiliárias, do avanço imobiliário nessas áreas, e a degradação é muito grande, né? Aí nós temos as florestas coníferas também, que aí já fica nos extremos, né? Onde você tem uma condição de umidade e temperatura bem definida, uma baixa e alta, chegando ao ponto até dessa umidade baixa você está com o solo todo coberto por gelo, que aí vai ter nos extremos dos continentes. O campo, né? O campo, que é uma zona de transição entre a floresta e o campo, né? Então, é uma zona de transição. Nós temos o tundra e o deserto, né? E o deserto. O deserto é uma condição de extremo, né? Nós temos temperatura aí, uma oscilação muito grande da temperatura entre o dia e a noite, chegando até 50 graus, 40 graus de diferença entre a temperatura do dia e da temperatura mais fria na madrugada. Então, a gente chega aí a uma oscilação térmica de até 50 graus, 40 graus na oscilação da temperatura nos desertos. Durante o dia muito quente e à noite essa temperatura cai bastante, chegando
extremos. Então, é como se dá aí a distribuição. Para que, professor? Então, o senhor botou isso aí na nossa agricultura? Para a gente entender que a água, as precipitações, os regimes de chuva, né? Os regimes de chuva, ele também favorece essa distribuição da vegetação, da cobertura vegetal do nosso relevo. Então, essa condição de precipitação, essa condição de transpiração das plantas, ela dá essa condição vamos dizer assim, de distribuição dessas chuvas, das águas, no planeta Terra. Então, nessa condição, onde você tem uma melhor condição de precipitação, você tem um índice de chuvas frontais que você favorece aí esses índices elevados de precipitações de chuva. Embora o homem esteja alterando muito isso, mas ainda tem algumas reservas ainda dessas florestas aí pelo mundo, né? Certo? E aí a gente colocar as condições não só de água, como também porque as condições de precipitação, ou seja, de chuva, elas também alteram na questão da temperatura e na questão dos raios solares, né? Dos raios solares. A gente tem uma maneira de dizer, o sol hoje está quente. Não, o sol é quente constantemente. Às vezes a cobertura das nuvens, a cobertura, o sol não fica tão descoberto e as radiações não chegam até a gente para esquentar a nossa superfície. Mas o sol, como sempre, é quente. A gente não tem que dizer que o sol está quente hoje. O sol está quente sempre. Mas, às vezes, a nossa atmosfera, a nossa região, no momento, está mais úmida ou mais fria em função da ausência da luz solar ali, ele reduzindo a temperatura. Ok? E as massas de ar também, que vão sendo distribuídas. Então, tá. Quando a gente está falando de transpiração também, quando a gente estava falando lá atrás de transpiração, eu vou voltar lá, eu estou falando de água, né? E é importante, quando a gente está falando nessa condição de transpiração, a gente pensar também no ciclo da água, né? No ciclo da água. Porque essa água, como eu falei para vocês, essa água que sai do solo, entra pelas raízes, passa pelo caule e sai nas folhas, ela volta para a atmosfera na forma de vapor de água. Essa água, ao sair na atmosfera, ela vai alimentar as nuvens, né, de chuva. E aí volta na forma de chuva, e aí vai para o solo, vai para os rios, riachos, lagos e escorrimento superficial, para os reservatórios de água, e parte dela vai ser infiltrada. E aí, com os raios solares, a água da superfície do solo se evapora, a parte dos vegetais transpira, então aí vem um conjunto de evapotranspiração, e essa evapotranspiração volta de novo para a atmosfera para formar aí o ciclo da água. Então ela cicla bastante a água e vai purificando essa água, certo? Então, e aí vai tendo os regimes de chuva. As correntes de vento vai distribuindo a chuva pelo planeta, né? Hoje a gente fala da floresta amazônica, o pessoal às vezes tem algum aí que fala de pulmão do mundo, mas é uma coisa que nós já comentamos isso, que não é o pulmão do mundo, que o pulmão purifica. E na questão da Amazônia não está purificando o ar do mundo. Mas hoje, a importância da Amazônia em pé é justamente essa questão da distribuição do regime de chuva no globo, né? Então, há um excesso de transpiração dessa água, e aí não sei se você já viu o termo rios flutuantes, ou rios voadores, já ouviram falar? Ultimamente, o pessoal no Jornal Nacional tem falado muito de rios voadores, rios flutuantes, etc, etc. Então, esse vapor de água, principalmente as chuvas agora de verão, não é? Os excessos de umidade da floresta amazônica, elas são sopradas através dos ventos, das correntes de vento, para o interior do centro-sul do país. E aí vai distribuindo a chuva. Normalmente o regime de chuvas agora, no verão, no centro-sul é um regime de maior concentração de chuvas agora. E nós estamos nesse fenômeno do Laninha, e aí você tem uma interferência nesse regime de chuva, por conta das condições e modificações ambientais. Esse regime de chuva pode ser modificado e isso vai prejudicar o mundo se a gente remover
a floresta amazônica, esse regime de distribuição de água no mundo vai ficar afetado. E é preocupante. Ok? Alguma pergunta? Diga, Will. Não, nada não. Hein? Eu entendi. Eu montei. Professor, Diga. eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais alto. Como? Para o senhor falar um pouquinho mais alto. Ah, falar mais alto. É, Certo. Vixe, mas... Tá bom. tá bom, obrigada. Mas você teve alguma dúvida no que eu falei anteriormente? Não, Não? não, Emily? é, Tá beleza agora? tá. Então tá, como eu mostrei para vocês aqui, nessas adaptações dos vegetais e a disponibilidade de água no ambiente terrestre, então nós temos aí esses vários tipos de vegetação que está cobrindo a nossa superfície dos nossos relevos. Então, nós temos aí uma diversidade muito grande, vocês vão estudar isso lá na geografia, mas é só para vocês situarem dentro de uma questão de ambiente. Onde você tem uma região de floresta tropical úmida, você tem aí uma certeza de que nesse ambiente você tem uns regimes de chuva mais intenso. Em função de quê? Em função dessa cobertura vegetal e em função dessa cobertura vegetal, que é uma floresta, emitir muita transpiração no processo de evapotranspiração das plantas. Então ela vai emitir muito vapor de água para a superfície, para a superfície não, para a atmosfera. E quando você emite essa grande quantidade de vapor de água, essa água volta no regime, no ciclo da água, na forma de chuva. Né? Às vezes nós formando ali a chuva, às vezes, em alguns momentos, frontais. Até pouco tempo, a gente tinha conhecimento de que na Amazônia, né, na nossa Amazônia, na nossa floresta amazônica, chovia todos os dias à tarde. Né? Hoje já tem algumas alterações, mas normalmente chovia todos os dias à tarde. Até pouco tempo, uns 20, 30 anos atrás, a gente tinha essa condição. Hoje, a gente já tem uma condição já quase que contínua de secas na região norte. Né? Algumas regiões já nos preocupa o nosso país, já em função de algumas regiões do norte já está sofrendo com seca, que não era coisa comum naquela região que chovia tanto. E aí nós temos aí do regime de intenso de chuva para um regime de deserto, que quase não chove e a umidade relativa do ar é muito baixa, né? Muito baixa. Né? Então, assim, no nosso Nordeste, a gente às vezes tem um regime hoje também de umidade relativa do ar semelhante ao deserto, em alguns momentos. Nesse período agora que antecedeu esse período de chuva, nós acompanhando o Jornal Nacional e os meios de televisões de previsão de tempo, nós chegamos a algumas regiões e aí está 10% de umidade relativa do ar, que seria a condição de deserto, muito baixa. Então, é complicado essa situação de se produzir e de se cultivar umas condições de umidade permanecendo por muito tempo, uma condição de 10% de umidade relativa do ar, não é? Porque aí você não tem como, nesse caso, estar suprindo a planta de água em uma condição dessa, porque, já falamos lá, baixa umidade relativa do ar intensifica a transpiração da planta. E intensificando, ela precisa de repor essa água por parte de água do solo, através do sistema radicular. E não tendo água no solo, aí a coisa complica para a produção vegetal. Ok? E aqui a vegetação, né, como eu falei, você estava falando, vocês, e botei vegetação no mundo e no Brasil. Né? Aí nós temos aí, né, nos nossos campos do Brasil, nós temos a floresta amazônica, hoje cobiçada, como eu falei para vocês, pela pecuária, pelo agronegócio, né? Ainda por fato de as terras serem mais baratas na região norte, então está atraindo bastante os produtores, principalmente o pessoal da pecuária, né? Para a região amazônica, onde se compra grande quantidade de terra pelo preço
baixo, chuva ainda, pela influência da floresta amazônica, chuva ainda bem distribuída no ano, mas já vem causando alguns problemas nossos, né? A Caatinga, que é a nossa região nordeste, né? Região nordeste, onde você tem um regime de chuva mal distribuída, chuvas até 500 milímetros quando chove muito, né? Mas normalmente você tem um regime de chuva em torno de 200, 250 milímetros por ano. Quando eu falo milímetro de chuva, isso significa que cada milímetro é 1 litro de água por metro quadrado. Choveu 20 milímetros, o que é que significa? É que em 1 metro quadrado de solo, a chuva que caiu naquele metro quadrado de chuva, de solo, ele equivale a 20 litros de água da chuva, que caiu em 1 metro quadrado. Certo? Estão vendo? Sim. 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 Então, é assim. Sim. A Caatinga, ela tem uma média de 250, 300 milímetros de chuva anual, né? Mas ela pode chegar até 500 milímetros de chuva. Zona dos cocais, né? Nas regiões aí costeiras, no norte do nosso Brasil. A Mata Atlântica, que eu falei para vocês, que ela é a mata costeira, né? Essa mata que vem aí limitando a costa oceânica com a região de Caatinga e região de Cerrado, nossa. Mata dos Araucária, quase que não sai. Essas que são os pinheiros, aí no sul, mais no sul e no centro-sul do país, né? Os campos, que aqui no caso são lá no Mato Grosso do Sul, né? No Mato Grosso do Sul, Argentina, ali no sul da América do Sul, né? E que vai ter mais essa condição dos campos, propriamente dito, que são a região de campos, é uma região de vegetação de gramíneas e intercalando aí com o cerrado. Pantanal Mato Grossense, que hoje também se destacando hoje com a produção da pecuária e da agricultura, mas né, você tem uma parte dessa vegetação durante o ano que é quase toda alagada, embora ultimamente também já esteja sofrendo. Nós estamos agora vivenciando um momento de escassez de chuva, não sei se vocês estão acompanhando através dos jornais, e que a região do Mato Grosso está enfrentando a pior crise hídrica dos últimos tempos, né? Então, regiões que era para estar lá coberta por água estão secas. Então, é influência uma dessas influências da degradação da Amazônia. Embora o pessoal não queira enxergar isso, mas é uma realidade, né? E aí está afetando. Além do fenômeno Laninha, que esse ano, quando tem o Laninha, a chuva se concentra mais no centro-norte do país e reduz a chuva no centro-sul do país. Então, esse fenômeno Laninha, que é a questão das águas do Atlântico Norte. Então, quando essas chuvas, essas temperaturas chegam até determinada temperatura, ele vai ter um fenômeno Laninha ou ter um fenômeno El Ninho, como são cifrados aí na meteorologia. Quando você tem Laninha, significa que no centro-norte tem mais chuva. Quando você tem um fenômeno El Ninho, você tem uma intensidade de chuva no centro-sul do país, né? No centro-sul do país. Então, você tem duas vertentes. Quando é muito forte, quando é muito fraco, então tem as suas variáveis, né? E aí o Pantanal Mato Grossense hoje está sofrendo um pouquinho aí com essas condições aí de destruição das queimadas, tanto da floresta quanto do próprio Pantanal. O pessoal queimando para botar e limpar as pastagens. Os manguezais, né? Essa é a zona de manga, a zona de transição entre os rios e o mar, né? Aquela zona da deságua onde desemboca os rios no mar. Dunas, que são a vegetação de costa marinha, e Restinga, que é aquela região de transição entre as dunas e o cerrado. Então, seria aí as vegetações que nós temos no nosso país e no mundo, ok? Em função também dessa condição ambiental.
Ok? E aí nós fechamos essa partezinha, né? Pareceu meu... Então nós temos essa condição aí desses assuntos para vocês me responderem as questões que estão aí. Eu gostaria que vocês colocassem mais uma e pesquisassem mais uma coisa, que é essa questão que eu falei aqui, mas não detalhei, mas eu gostaria que vocês buscassem no livro de biologia, quem está com o livro de biologia aí, essa questão de abertura e fechamento dos estômagos. Certo? Ok? Qual é a questão, Ok. professor? Ok. Na atividade que o senhor passou Ok. ontem, Sim. adicionar, né? Só para vocês terem a curiosidade aí de verificar como é que se dá. Porque vocês vão estudar isso na biologia, certo? Esse movimento de osmose, transporte, entrada de água, absorção de água por parte da planta, vocês vão ver também isso lá na biologia, tá? Mas já é uma coisa que vai fazendo parte E do qual processo. é a pergunta? Como? Qual é a pergunta que é para adicionar? Não, uma pergunta. Você dá uma olhada, dá uma estudadinha nesse mecanismo de abertura e fechamento dos estômagos, Ah, sim. viu? Não precisa enviar para mim, não. Mas é bom você dar uma estudadazinha nisso aí, viu? Ok? Ok. Porque já tem muita Ok. gente que me enviou, né? Beleza. Então até É até quinta, né, para enviar foto? até quinta, né? Certo. Alguma pergunta, gente? Ó, não estou gostando muito de vocês porque vocês não estão fazendo pergunta. Eu vou até botar um freio, pirulito para que... Professor, Diga. quinta-feira Diga. vai ser só aula assíncrona? Não. Nós Vai temos ter síncrona quinta-feira também? assíncrona e síncrona. É porque eu queria saber o horário que vai ser da aula síncrona, porque eu tenho um exame quinta-feira. Você respondi ainda, não foi? Uhum. Pois não, filha. Vai ser a aula síncrona. Ela está marcada para a turma CD, que é a última aula da semana, de 9h30 às 10h30. Talvez não dê para você, porque a médica 9 horas. 9h30 eu tenho exame. Mas qualquer coisa, minha mãe vai estar na fila, qualquer coisa eu vou assistindo lá. E quando eu tiver que entrar no consultório, eu saio da sala. Pronto, pode ser. Então, de 9h30 às 10h30, viu? De quinta-feira. Obrigada, professor. Por nada. Professor, na pesquisa que eu fiz, eu acho que eu já coloquei um pouco sobre a questão dos estômagos. Preciso fazer novamente? Não. Mas, como eu disse a vocês, é bom sempre dar uma estudada, viu? Vamos dar estudando e sempre atentando além disso. Esse assunto que nós falamos agora, eu gostaria que vocês que fizeram as hortas de vocês observassem o comportamento das plantas de vocês a essa situação de absorção de água no solo. Então, vocês observassem aí, né? Veja aqui aí, tem algumas fotos, né? Vocês observam. Se você deixar você molhar uma planta um dia, e aí você molhar de novo, né? Vai fazendo as experiências de vocês. Lógico que sem deixar a planta morrer, né? Mas vocês vão ver aí algumas questões que eu falei para vocês agora no verão, que com a intensidade da temperatura e dos raios solares, muitas vezes a gente, a folhosa, principalmente o alface, ele vai chegar ao ponto de floração, né? Sair da fase vegetativa para a fase reprodutiva muito cedo. Então ele não vai produzir nem folha, muita folha. Ele vai chegar ali logo com 3, 4 folhinhas pequenas e aí já meter aquele talãozinho, aquele talo mais concentrado, já colocando aquele pendão, que vai ser o pendão floral. Isso porque é uma interferência da temperatura e da luz. Ok? Vixe, meu Deus, que horas são? Vocês têm aula agora, né? 9h30. Mas é assíncrono. Mas não posso avançar não, gente. Me desculpe. Viu? Vamos lá. Viu? Próxima aula a gente discute alguma coisa nesse aí. Bom dia para vocês. Boa aula assíncrona de vocês com zootecnia. É sua. Apicultura. Apicultura. Não.
aula de apicultura é só 10h30, não? É só 10h30, Agora é aula de É apicultura. minha ainda. Ah, é, agora é a aula do senhor. Ainda é minha ainda. Professor, o professor, Menos mal. professor, Mas se o senhor Professor? quiser dar um cochilinho para nós. Não, não é de cochilar não, pô. Não é de cochilar não. Vamos estudar, vamos trabalhar. Né? Botar a Ô, horta professor. lá, refazer a horta, viu? Vamos fazer aí as coisas aí. Ok? professor. Diga. Então, eu quero falar que eu não cheguei mais cedo antes por conta da minha conexão. Tava com um problema aqui, mas já resolvemos aqui. Pronto, beleza. Viu? Certo. Vamos tentar resolver esses negócios de conexões, mas tudo bem.